Hello, students. How are you today? I hope you're fine. Let's answer the English activities. Vamos responder as atividades de inglês. I'm going to share a slide with you. Just a moment, please. Ok, students. Então, na atividade 3, nós vamos estudar o past simple, que é o passado simples, ok? O passado simples, o que é que você tem que aprender? Verbos no passado. E aí nós temos dois tipos de verbos no passado, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Vocês já sabem disso. Então, vocês têm que estudar verbos regulares, que são aqueles que, na maioria do caso, a gente precisa acrescentar ed ao final dele, ok? Por exemplo, nós temos aqui, ó, walk, walked, stop, stopped, phone, phoned. Observe que aqui o stop, nós tivemos o acréscimo de mais um P, além do ed. Por quê, teacher? Porque ele terminou em CVC, que é consoante, vogal, consoante, ok? E aí você vai dobrar o último. Nós temos também a regra do Y, quando terminar em Y precedido de consoante, por exemplo, o verbo stud, você tira o Y e coloca I, aí você acrescenta ed, ok? Lembrando, os verbos irregulares, eles mudam na maioria dos casos, e você tem uma lista enorme no seu livro, então você tem aí uma grande quantidade de verbos irregulares para estudar no seu livro de inglês, tá bom? Eu espero que vocês vejam direitinho, anotem no caderno os mais usados, os mais importantes. E os regulares, vocês também podem fazer uma pesquisa, já que o livro não traz. Bom, aí nós temos aqui a forma afirmativa do passado simples. Regular verbs, né, verbos regulares, como eu disse, nós temos o sujeito, o verbo com ed e mais o complemento. E aí nós temos a frase, I walked to school yesterday. We stopped at that shop last Monday. You phoned your grandma 3 weeks ago. Então, aqui nós usamos 3 verbos regulares, por isso que você vê aqui o acréscimo do ed. Temos também outra regra, por exemplo, quando o verbo já terminar em e, você não precisa acrescentar outro e, basta acrescentar o d para colocá-lo no passado. Exemplo, o verbo dance, que é o verbo dançar, que é um verbo regular. O verbo believe, que é o verbo acreditar, que também é um verbo regular. E aqui nós temos os verbos irregulares, né, desse outro lado. He drove his car to the park yesterday. Drove é o passado de drive, dirigir, dirigiu. My mother came back home 2 hours ago. Came back é o passado de come back, que é voltar. Então, ela voltou, minha mãe voltou. They sang that song all day long last month. Sang é o passado de song, ok? Que é cantar. Ou sing, I'm sorry. Passado de sing. Ok, students? E aqui nós temos também a forma negativa. A forma negativa você vai colocar didn't, ok? Ou did not, que é a forma não contraída, e o verbo, ele volta para a sua forma básica. Então, aqui ao invés de dizer walked, observe que voltou a ser walk. Aqui, ao invés de dizer stopped, voltou a ser stop. Aqui, ao invés de ser phoned, voltou a ser phone. Por quê, teacher? Porque eu uso aqui o auxiliar did, que já faz com que a frase fique no passado, ok? Então, sempre na forma negativa, você não vai precisar alterar o verbo. Você vai mudar o verbo para o passado na forma afirmativa. Na negativa, você não precisa, ele vai voltar para a forma básica. Por quê? Mais uma vez repetindo, nós temos aqui o auxiliar did. E aí nós temos na forma negativa, I didn't walk to school yesterday. We didn't stop at that shop last Monday. You didn't phone your grandma 3 weeks ago. Para os verbos irregulares, segue a mesma regra. Não tem nenhuma outra mudança. Por exemplo, lá em cima nós tínhamos drove, agora nós temos drive. Ó, por quê? Porque usamos aqui o did. Did not ou didn't, ok? He didn't drive his car to the park yesterday. Lá em cima nós tínhamos came back, agora nós temos o quê? Come back, ok? Volta para a forma básica. My mother didn't come back home 2 hours ago. Aqui em cima nós temos sang, e aqui nós temos o quê? Sing.
Então, olha só, volta para a forma básica. They didn't sing that song all day long last month. Alright, students? Então, não há dificuldade aqui no passado simples. O que é mais difícil de você aprender? Os verbos. Saber os verbos, separar, né, os verbos regulares dos irregulares. Saber como colocar os verbos irregulares no passado, que é um pouco mais difícil, não tem regra para eles. Os regulares têm uma regra, né? A maioria deles você acrescenta ED. Quando termina em E, você simplesmente acrescenta D. Quando termina em Y, precedido de consoante, você tira o Y e coloca IED. Quando o verbo vem precedido de... O verbo termina em Y e vem precedido de vogal, você não precisa tirar o Y, somente acrescenta ED, certo? Mas os irregulares, eles não têm essas regras. Então, você tem que realmente aprendê-los. E uma forma bem interessante de você aprender é praticando, escrevendo eles no seu caderno, tá? E aí nós temos as questions. Nós temos aí, você vai começar a frase com o quê? Com did. Primeira coisa que vem na frase da interrogativa, question, é o did. Depois o sujeito, depois o verbo. Pode ser um verbo regular, pode ser um verbo irregular. Ele vai ser no passado, teacher? Não, ele não vai ser no passado, ele vai ser na forma básica. Por quê? Porque aqui no início nós já temos o did, ok? Então é a mesma coisa da forma negativa. Claro, só não vai ter o not. Vai ter primeiro o did fazendo a pergunta, logo em primeiro lá na frase did, o sujeito e depois o verbo normal. Olha só, walk, stop, phone, drive, come back, sing. Alright? E nós temos também as short answers, são as respostas curtas. Quando alguém lhe fizer uma pergunta no passado, você vai responder se sim, yes, I did. Se não, no, I didn't. Ok? Ou no, he didn't, no, she didn't. Didn't para todos, para I, you, he, she, it, não muda. E yes, I did para I e you. Yes, you did, claro, né? Yes, he did, não muda o did. O que eu quero falar é isso, tá? Da mesma forma aqui que na afirmativa, também você pode estar se perguntando, deve estar lembrando lá do presente simples, que a terceira pessoa muda com he, she, it. Ele vai mudar o verbo aqui, teacher? Não. Vai ser passado, o passado é igual para todos os sujeitos. Para I, you, he, she, it, tá? É igual. O que você vai ter que aprender aqui é a diferença entre os verbos regulares e irregulares. Como é que fica o verbo irregular no passado, já que ele não tem uma regra de acrescentar ED ou tirar Y e acrescentar IED, certo? É isso. Aí, prosseguindo, nós temos aqui a atividade 4, em que você vai continuar estudando aqui o passado simples e você vai observar os verbos que estão entre parênteses e colocá-los no passado. Aqui nós temos verbos tanto regulares quanto irregulares, ok? É muito bom você observar também que há frases afirmativas, negativas e interrogativas. Quando for negativa, você tem que acrescentar didn't e o verbo fica normal. Quando for interrogativa, logo você começa com did e o verbo fica normal. Ele só vai mudar aqui na afirmativa. Aí nós temos aqui, ó, o when I, aí aqui nós temos o be. Qual é o passado de be? Você coloca. Lembrando que o be ele tem duas formas de fazer o passado, que é o was e o were. Para I, a gente usa was, tá? He, she, it e I, nós usamos was. O were é para you, we and they. Aí nós temos aqui em Japan, I, verbo find, coloca o passado, ele é irregular. Everything very different. 2 years ago, my parents buy, passado de buy, ele também é irregular, a new car. Last summer, Peter spent, passado de spend, coloca aqui, ele também é irregular, his holidays in a summer camp with his friend. They, passado de go, também é irregular. Swimming, they play, é um verbo regular, terminou em Y, precedido de vogal, então não tem regra para ele, só acrescenta ED. Football and golf, they visit, é um verbo regular também. Many interesting places. My sister, get, passado de get é um verbo irregular, ok? A good job in a bag. Susan and her cousin come, passado de come é um verbo irregular, to Portugal 10 years ago. My sister and her husband, passado também de come, from Greece. I, not like, olha aqui, nós temos que usar o que aqui? Será que nós vamos usar not e o passado de like? Não, nós vamos usar didn't, que está na negativa, e o like fica normal. The you to concert.
My cousin phone é o verbo regular que tem lá no quadrinho. From France yesterday evening. On Monday, Johan, aí nós temos aqui o passado de go, que é irregular, to school on foot. They live, aqui é uma question. Então, vamos começar aqui com o quê? Did. Precisa mudar o verbo? No. Então, fica, did they leave the country last Saturday? Aqui, outra interrogativa. Precisa mudar o verbo? Não. Começamos com o quê? Did. Depois quem? O sujeito. Depois quem? O verbo. Quem é o verbo? Like. Precisa mudar? Não, porque já tem o did. They not finished, mais uma negativa. The homework yesterday. She go, mais uma interrogativa. Então, você já sabe como é que começa. To the cinema with her parents last night. No, she didn't. She stay é um verbo regular, students. At home. She get, verbo irregular, a cold. We go to Spain in car. I have a wonderful holiday with my family last July. Have é um verbo irregular também. Aqui é mais uma question. You travel to Madrid by car or by plane. Many years ago, it, be, você já conhece lá, então it é a mesma coisa que você vai usar com I lá, ok? Was. Very difficult to live without electricity. Last year, they buy, mais uma vez passar de buy, a house at a seaside. I, passar de meet, que também é um verbo irregular, him the day before yesterday. Então, é bem fácil, students, eu disse para vocês quais são os regulares e os regulares. Os irregulares vocês vão encontrar todos no livro de vocês. Os regulares, vocês já sabem que acrescenta ED, ok? Não tem nenhum aqui terminado em Y precedido de consoante, então não tem erro. Atividade 5, você vai ler essas historinhas infantis e vai completar com os verbos que estão aí nas caixinhas. Nós temos aqui Sleeping Beauty, nós temos o verbo lived, mais uma vez lived, woke, que é woke up, passar de acordar, slept, took, was, cast, grew, came, married, cut, saw. Todos eles já estão no passado, então não precisa mudá-los para completar, é só saber direitinho onde se encaixa. E aí você vai ler a historinha e vai ver onde encaixa cada verbo. A long time ago, there, a beautiful princess. She in a very high tower. A wicked fair, a spell and the princess for 100 years. A big forest around the tower. One day, a handsome prince to the tower. He, his word, and the trees. He, the princess, and her with a kiss. The prince, the princess, and they happily ever after. Então, aí, students, você vai procurar direitinho onde se encaixam esses verbos. Todos esses verbos aqui, a maioria deles, claro, você vai encontrar no seu livro, na lista. Não vai encontrar lived, porque ele não é irregular, ele é regular, que é viveu, ok? 2 vezes aqui, viveu. Married, casou, ok? Married, casou, e os outros são irregulares, desculpa. The three little pigs, os 3 porquinhos. Nós temos aqui o verbo made, tried, ate, built, wore, lived, fell, blew, was, used, came. Verbos regulares, tried, tentou, tá? Nós temos mais aqui lived, viveu, morou, depende muito do contexto que você vai usar, e used, usou. O restante são irregulares, você vai encontrar no seu livro. Once upon a time, there, 3 little pigs. One, a house with straw. One, a house with wood, and the other bricks. One day, a big bad wolf aimed to destroy the houses. He, on each house, the house of straw and wood, down, and he, the pigs. The house of bricks, the house of bricks, very strong, to the final pig, a long and happy life. Então, aqui você vai observar qual desses verbos devem ser colocados em cada espaço aqui, ok? Tentem traduzir, entender a historinha, apesar de eu acreditar que vocês já conheçam, mas é bem interessante traduzir para você conhecer palavras novas. E agora, para finalizar, você vai colocar esses verbos no passado. Nós temos o verbo live, sleep, grow, cut, cast,
marry, be, take, be, eat, make, build, use, blow, try e fall. Todos eles são usados nas histórias acima, ou seja, eles já estão no passado naqueles quadrinhos. Então, vai ficar bem fácil para você responder. Você vai colocar aqui o passado do ladinho de cada um. Ok, students? Bom, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, mas se ficar alguma dúvida, por favor, me perguntem, tirem suas dúvidas, respondam todas as atividades, tá? Não percam o prazo, isso é muito importante, ok? Qualquer dúvida, me perguntem. See you on the next class. Até a próxima aula.